Saudades de todos, bom dia a todos. Bem, nós estamos aqui nesse momento importante dentro desse auditório para fazer uma reflexão sobre os 16 anos da Lei de Libras e ver essa trajetória, né, nesse marco histórico. O tema, 16 anos depois da Lei de Libras, que vem assim contextualizar as conquistas, né, os desafios e as barreiras que ocorreram dentro desse cenário. As lutas, através da FENES, o presidente Francisco, ele não pôde vir e eu estou aqui substituindo ele. Meu nome é Yuri, que esse é o meu sinal. Tá ok? Pode passar. Vocês têm um entendimento dessa base, o que fundamentou essas ações da FENES? Está bem claro ali, né? São vertentes que dão a base para toda essa luta política, a defesa da língua em si, na cultura, assistência social, todas essas ramificações, né, que estão detalhadas e que dão base, dão suporte. Vocês podem visualizar a missão da qualidade de vida, conforto, para que não haja tanta barreira, tanto impedimento. O conforto linguístico, através da comunicação, e também a relação, né, que é muito importante enquanto pessoa, nas suas ações, na sua interação, né, uma comunicação abrindo leques de oportunidades. A visão dentro dessa comunidade, né, esse olhar, o que nós podemos ter de entendimento, que é fundamental, importante, a Libras, a comunicação a nível nacional da língua brasileira de sinais. Esse indivíduo com relação aos valores, esses pontos agregados, né, o ser surdo com o respeito, né, integridade a essa pessoa, eu inserido, né, o ser surdo inserido nessa comunidade, que vem a ser isso, com essa língua sendo articulada, através dos estudos, o seu desenvolvimento, a inclusão social, o que vem a significar isso? Né, esses olhares, essas ações, a questão étnica, o surdo, a sua importância, a sua localização dentro dessas relações, nessa interação social mundial. A responsabilidade, esse entendimento da pessoa surda, de cada um ter a sua importância, ter a sua participação nessa luta. A FENES, ela trabalha com vários pontos e ela está coligada a várias representações internacionais. O que seria esse símbolo, essa logomarca que foi apresentada aqui? É a principal, como o Reynolds ele falou, é a IDA. É a Aliança Internacional da Pessoa com Deficiência. E aí ela vem reger a WFD, que é a Federação Mundial dos Surdos, dos DIFs, onde há uma parceria juntamente com a ONU, que é outro órgão que está fazendo essa ramificação que vem chegar até nós através dessas associações. Mas esse tempo, né, a Libras, essa trajetória de 16 anos, é impossível a gente mensurar, né, detalhar tudo isso. Mas de 15 anos até o 16º ano, nossa, muita coisa marcou, muita marca histórica surgiu. Nós temos o Enem, vocês lembram do Enem? No ano passado, nós tivemos
e a redação em Libras. E o tema do ano passado era referente à educação de surdos. Teve a UFSC, juntamente com o INES, organizando, tendo a Libras como a primeira língua. O tema da redação, não dá para ler que está um pouco claro, mas fala sobre o desafio da formação do surdo no Brasil. E ali abaixo tem todo o roteiro da redação, né? Quantas coisas nós conseguimos assim identificar e visualizar, e tudo isso foi compartilhado. Foi um tema difícil para surdos e ouvintes, mas a maioria das pessoas ficaram assim desesperadas, né? E isso foi a nível nacional. O povo, a população, a comunidade surda, e nós vemos, né, o diferencial que tudo isso deu, repercutiu, e uma conquista muito significativa, mostrando a marca e a identidade cultural da comunidade. Vocês lembram, no ano passado, sobre a Base Nacional Comum Curricular para Libras, que foi organizada, né, pelo Ministério da Educação, o MEC. E o INEP, ele elaborou, e vendo a importância dessas diversidades, onde tendo que constar a Libras. Mas o que significa essa base? Na internet tem PDF, e aí vem inserindo as escolaridades, as especificações da educação infantil até o ensino médio, o estímulo com a Libras, né? Em todos os segmentos, dando a possibilidade de professores surdos estarem inseridos nessa questão, dando a possibilidade de uma política linguística, com um bilinguismo, colocando a Libras como uma disciplina curricular. A LDB, ela já dá um embasamento já anterior, mas precisamos ver as necessidades atuais para que haja um desenvolvimento tecnológico e isso seja implementado nas escolas. Obrigada. Pode passar. A FENES, ela tem uma representação, tem o Abel, que está ali naquela foto. Ele está no STF, e lá há uma pesquisa embasando essas questões a respeito do Enem, com relação ao ensino médio, né, o Letras Libras, e qualquer outra questão voltada para a língua de sinais, voltada para essa comunidade, para que haja uma igualdade e para que todos os cursos possam ter, né, a videoconferência. Então, é algo que está sendo aberto. E o Supremo Tribunal tem tido essa discussão e há muito trabalho para ser detalhado e decorrido. Parece que foi ontem, né? Nossa, a OAB do Distrito Federal discutiu os desafios, né, as mudanças e as propostas que devem prosseguir, né, acompanhando tudo que decorreu nos anos anteriores. Temos a Patrícia, na primeira foto. Ela é uma representante e há essa questão da luta pela educação bilíngue e pela falta também de profissionais, dando, né, obrigatoriedade para que haja um equilíbrio na distribuição dessas vagas, né, inserindo negros, índios e tantos outros
na educação bilíngue. Antes, o surdo ele era segregado. Havia muitas proibições negativas. E a luta ela foi para inserir o surdo nesse contexto. Não é só a Patrícia, mas outros surdos estão produzindo e fazendo um apanhado, um dossiê, levantando um dossiê para que haja uma mudança na legislação a nível nacional, nas escolas, nas universidades, nas empresas, nas igrejas, na FENEI sendo, então, esse modelo. A última foto, vocês podem visualizar na rede, no YouTube, falando sobre essa temática. Bem, já falamos um pouco sobre a trajetória, né, de lá para cá, quanta influência, né? Mas, com relação às expectativas dos 16 anos, sendo a pessoa surda ou ouvinte, a sua formação, a escolaridade, suas relações, suas experiências, convivências, contatos. Bem, o objetivo em questão é que haja uma internalização das expressões faciais, corporais, da Libras, para que na escola, né, nas palestras, haja um contato onde a pessoa ela tenha um desempenho linguístico, como Raymond explicou, onde possa haver esse crescimento no Brasil. O Brasil está muito aquém, né? Nós estamos numa guerra, né? Nós precisamos nos unir e estar focados no bilinguismo, sermos pessoas bilíngues, pessoas que oralizem, pessoas implantadas, que saibam articular a língua escrita. Precisamos fazer uma ruptura e ter os Estados Unidos como modelo. A interação nesse meio bilíngue, com a presença do intérprete, o Raymond falou sobre as tecnologias de suporte e apoio, tendo, né, as suas dificuldades, com propostas, questões e limitações financeiras, mas o futuro, como isso vai se dar, mesmo com todas essas barreiras, como vai se dar a língua de sinais? Ela vai regredir? O surdo vai ter esse conforto linguístico? Bem, né, eu me comprometo, eu assumo que, e vejo aqui no INES, né, uma certa variação, né, uma nuance, e eu espero que isso possa ascender, esse desenvolvimento ele possa decolar na língua de sinais. Próximo. Bem, o meio social e o meio trabalhístico, o familiar, a escola, tudo isso está interligado na vivência e é preciso termos a língua de sinais, assim como a língua oral, né, está circulando, porque o ouvinte ele tem acesso à informação diariamente. E o surdo ele também precisa estar no mesmo pé de igualdade. Deve fluir para ambos os lados, tendo domínio bilíngue, mas esse bilinguismo não pode ser um bilinguismo capenga, as duas línguas devem tramitar juntas. Essas interações sociais também estão arroladas ao lazer, cinema, teatro, estudos, pós-graduações, são informações circulantes. Acessibilidade, possibilitando a pessoa de estar indo, mas eu vou e eu não tenho, esse não ter, isso é um conforto? Essa impossibilidade é confortável? Você estar indo a um lugar, os surdos eles ficam chamando outros para poder ter acesso aos locais
que têm Libras. Espero que, através das lutas do futuro, não haja essa dificuldade para esse acesso social. Temos a sociedade, o ouvinte, os surdos com a sua identidade, mas há uma dificuldade, né? Há uma divisão. É como se a porta ela tivesse, sabe, fechada e você tivesse que insistir para que ela fosse aberta. Por exemplo, a FENES, eu no momento representando a FENES, nós temos os INES, temos as associações onde os surdos se articulam, planejam, né, estão em contato, seja a nível empresarial, governamental, difundindo ou vendo vertentes com relação ao planejamento, foco tecnológico. Isso é muito difícil, é árduo. É uma luta onde nós não podemos desistir. Nós devemos nos agregar, ter trabalhos, nos voluntariarmos, porque daqui a alguns anos, como isso vai se dar? Como resolver essas dificuldades, esses problemas? Nós estaremos visualizando a seguir. Bem, é o mesmo tópico que está assim atrelado a essas questões políticas e linguísticas, onde há a necessidade de compreender o surdo como uma minoria linguística. O decreto ele diz o quê? Que a Libras não pode substituir o português, certo? As pessoas interpretam de outra forma, onde há outras significações e isso deve ser desmistificado. Não há uma substituição de línguas. Tem que haver uma equiparação, na verdade. Então, nesse momento, nós vemos a comunidade surda como? Antes eu já tinha falado sobre a questão da interação, da língua de sinais, onde ela deve se iniciar desde a base da criança, para que ela possa ser uma pessoa fluente. Mas nós tivemos uma defasagem, um atraso. Muitos surdos com atraso linguístico. Isso é muito importante, desde a infância, haver um foco na aquisição dessa língua, para que ela seja livre. Nós vemos essas dificuldades, essas barreiras, mas qual é a solução? É muito simples. Nós temos que participar socialmente, estar inserido nesse quadro. Bem, as conferências, né, elas mostram uma proposta da população. As resoluções, onde o governo ele lê e ele vê as questões, se ele concorda ou não, se há o orçamento, se isso pode prosseguir. E aí essas propostas são enviadas até que isso possa se tornar em lei ou modificar a lei em questão, dando uma segurança. E aí vemos esse processo, mas há necessidade de mostrar a proposta. Em 87, conferências nacionais que abordaram a questão política, linguística, de saúde e acessibilidade. Eu estive lá participando, mas é impossível estar em todas as conferências. Mas 120 conselhos que existem, significando os representantes da sociedade civil. E só pude estar representando em 3. Mas todos vocês também podem estar representando, podem estar inseridos. Os conselhos são abertos
E lá é que surgem todas as demandas com relação às propostas que são enviadas para o governo. E há a possibilidade, sim. Só um instantinho, pode voltar? Foram 270 ouvidorias, onde lá são abertas as opiniões e tudo é lido, analisado, sendo também modificado. Se ninguém for, as resoluções serão feitas, acordadas, sem o apoio da FENEIS. Mas e o cidadão? São vocês, é um direito nosso. Nós temos que ter a participação, temos que opinar, porque é uma questão de cidadania e isso é livre, é aberto. Todas as articulações das propostas elas não podem ser guardadas, deferidas. A Conferência Nacional ela teve essas etapas, Conferência de Jovens, abordando a saúde, as questões sociais, o ensino, educação. Eu fui na última conferência das pessoas com deficiência. Então, a questão social, da cidade, as questões voltadas sobre o meio ambiente, as questões indígenas, são várias conferências, é impossível participar em todas. Também temos os conselhos municipais, que têm essas representações, com foco nos direitos humanos, os direitos da criança e do adolescente, sobre o idoso, a terceira idade, questões voltadas para a saúde, ensino. Eu participei e estive no desenrolar dessas questões. O Conselho Estadual também, ele atrelou essas questões. Eu participei de 2 em azul, que estão destacados em azul. Nós temos a lei de Libras, o decreto, mas só isso? Tudo se resume a isso? E as outras questões? É muito importante. Vamos verificar. Vocês já conhecem a Constituição, onde ela legitima a igualdade, o respeito, motivando e estimulando a igualdade e o respeito. Pode passar. Acessibilidade, a lei de acessibilidade, focando as mídias, as tecnologias, sistemas de comunicação. Em 2015, nós temos a LDBI, que vem significar todas aquelas questões arroladas nas leis anteriores, que aí vem se complementar nessa. E é muito importante dar uma lida nelas e acompanhar tudo isso. O PNE, o CONAI, ele está implementado no PNE. Foram comissões, 3 ou 4 comissões. Foram 4 vezes que eu estive lá, lutando para colocarmos a Libras, o bilinguismo, o sujeito surdo, a formação de professores. Então, é a garantia da Libras e da língua de sinais, onde há o direito de ter as classes bilíngues. As provas, avaliações, pesquisas, artigos, materiais didáticos de forma visual. E a questão dos surdos e do deficiente auditivo, como fica essa questão? A ONU, ela é um órgão superior. Nós temos a lei do Brasil, nós temos as diretrizes da ONU que não podem ser rejeitadas. O governo ele não pode criar um critério
Ele vê a necessidade da população e as diretrizes da ONU para criar e implementar novas leis. Qualquer deficiência, seja surdez, qualquer minoria, precisa de respeito e de estímulo. A ONU, ela fala a respeito da pessoa surda, sua cultura e sua identidade, como nós vemos no artigo 24. Nós temos o devido valor. O segundo parágrafo ele também vem complementar o primeiro. Mas o Brasil ele precisa estar atento às leis que são propostas, né, as diretrizes da ONU, precisa abrir a mente, precisa ampliar e ter consciência. Mas 16 anos de coragem, de trabalhos e de avanços. Embaixo nós temos o meu contato. Muito obrigada pela atenção e parabéns a todos.